Olá pessoal, muito bom dia. Quarta-feira, 11 de novembro de 2020. Estamos aqui para nosso segundo momento síncrono, nossa aula online da disciplina Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação. Sou o Ricardo Kleber, esse é o segundo módulo, é isso? Segundo módulo do nosso ensino remoto, essa modalidade não presencial, emergencial, que foi apresentada como solução paliativa para conduzir esse primeiro semestre de 2020.1 diante desse cenário de paralisação de atividades presenciais. Esperamos aí, por muito próximo, começarmos a ter atividades presenciais também em nosso campus, enquanto vamos seguindo assim, né? Acho que o nosso áudio está ok aí, né? O pessoal, se tiver algum problema, fala aí no nosso chat. E vamos então para esse nosso segundo momento online da nossa disciplina. A gente tem, a gente tem nessa segunda atividade ou nessa segunda disciplina uma carga de informações teóricas muito grande. Na realidade, praticamente tudo em legislação aplicada à TI é teórico, ao contrário da primeira disciplina, que foi essencialmente prática, gerência e configuração de serviços para a internet, como a gente já falou. Esse é o nosso segundo módulo. Recapitulando rapidamente, para a gente ir direto ao assunto, temos pouco tempo diante da quantidade de informações que a gente precisa trocar nesse momento online semanal. Só rapidamente, nosso módulo 2, como tem aí no slide, vai do dia 30 do 10 a 2 do 12. E nessa primeira unidade, nós encerramos aí, na semana passada, o bloco 1, com a disciplina, com o assunto Introdução ao Direito. E nessa segunda parte, o nosso segundo bloco, a gente tem dois módulos, né? Tá aí, isso aí é nossa carga, nosso planejamento completo, 9 módulos ou 9 assuntos. E a gente dividiu aí na semana passada apenas um módulo, Introdução ao Direito, para dar essa geral no que o direito tem a nos oferecer de base para a nossa disciplina, principais conceitos, relacionamento aí com o foco de nossa disciplina. Vocês viram lá no objetivo apresentado na primeira aula. Dividimos em 9 subtópicos, tentamos encurtar o máximo para facilitar de forma didática a disponibilização de videoaulas. Todas estavam disponíveis para vocês, então reforço, disciplina teórica, você precisa se apropriar dos slides, precisa se apropriar do conteúdo das videoaulas e interagir lá no fórum do nosso ambiente EAD. Foi separado em cada assunto, nós separamos um fórum específico para que a gente possa tirar todas as dúvidas e seguir em frente, né? Então, nesse segundo módulo, segundo bloco da primeira unidade, nós temos dois assuntos: ética e computação e aspectos legais relacionados à tecnologia da informação. De forma semelhante no primeiro bloco de atividades, nós dividimos em videoaulas ou em submódulos aí, subtópicos. Temos 5 nesse primeiro de ética e computação. Todas as videoaulas estão disponíveis, tanto com links no ambiente EAD, como também em playlists separadas e na playlist principal do nosso canal YouTube, disponível aí para as disciplinas do campus Currais Novos do IFRN. E o terceiro módulo, que ainda faz parte dessa segunda leva de assunto, desse segundo bloco, e fecha a primeira unidade, aspectos legais relacionados à tecnologia da informação. Alguns conteúdos já estão disponíveis no formato de videoaulas, mas os slides desse material aqui, desse assunto, já estão disponíveis desde a segunda-feira, né? Então, basta dar uma olhadinha lá, o slide está mais detalhado e as demais videoaulas que compõem o material dessa semana vão estar disponíveis até amanhã, vão sendo disponibilizadas como temos feito nas semanas anteriores. Hoje à tarde já tem mais uma leva e amanhã a gente termina, para que vocês possam
sincronizar aí o que vimos nos slides, o que vimos nas videoaulas também. Às vezes eu perco aqui a voz, vou ver o que vocês estão comentando aqui, aí fica com cachorrada aí, o Cléton está falando, não pode falar foda ao vivo, não posso nem compartilhar aqui o que o Cléton colocou aqui Fala aí com o Thaís tem as regras aí, quais são as palavras que pode e que não pode colocar, senão a gente tem que censurar, viu? Beleza! Então, reforçando, segunda-feira a gente tem nossa segunda avaliação correspondente a esse conteúdo dos módulos 2 e 3. Então, muito material essa semana aí, apesar de que, não sei se vocês todos concordam, mas é um assunto relativamente gostoso, porque apesar de ser teórico, ele tem uma certa coerência e uma complementaridade. Ele vai seguindo uma linha, apresentando tudo que você precisa saber com relação a leis, direito, funcionamento do ordenamento jurídico brasileiro, para dar o suporte na sua atividade, independente de qual seja ela, dentro da computação, quando terminar o curso. Acho que todo mundo já entendeu, né? Qual é o objetivo dessa disciplina. Então tem muita coisa, porque existe muita coisa relacionada à legislação, à tipificação de crimes, a dificuldades, a desafios na área jurídica para a nossa área de informática, a nossa área de computação. Beleza? Então a gente semana passada viu introdução ao direito, conceitual, muita coisa que fundamenta, e a gente vai ainda seguir nesse primeiro tópico de hoje com a parte um pouquinho conceitual também, para fazer o match aí, fazer o encaixe entre o que é a ética e como ela se aplica à computação. Porque precisamos nos preocupar com isso, onde é que ela está inserida, onde ela precisa se inserir. E aí a gente entra, finalmente, em questões mais específicas relacionadas à legislação. Ainda hoje no tópico 3, com os aspectos legais relacionados à TI, principalmente na área criminal. A gente vai focar mais aí nas leis, inicialmente dando uma contextualização dos tipos, a classificação de crimes chamados cibernéticos, das leis, e então a gente fecha essa segunda semana. Olha aí, na terceira a gente entra com 4 tópicos: garantias legais de acesso à informação, governos eletrônicos, propriedade intelectual e direitos autorais, fechando com aspectos legais de contratos de serviços de TI. E aí, finalmente, na quarta semana, a gente tem mais 2 tópicos: as leis de proteção de dados e noções de perícia forense computacional. Beleza? Então, essa a nossa... E aqui o chat, como é que vocês estão? É isso aí, Thaís é a nossa guardiã da moral. Vamos falar daqui a pouquinho sobre moral e ética aí, vocês vão entender melhor essa confusão que se faz às vezes com relação à moral e ética. Esse é o nosso primeiro assunto, né? Depois a interação aí no nosso chat do grupo WhatsApp. Show! Vamos lá então, rapidamente para o nosso primeiro assunto dessa semana. Um detalhe importante aí é que eu dei uma enxugada nos slides para esse momento, já que temos aí em cada conjunto de slides dos 2 blocos ou dos 2 módulos dessa semana mais de 40 slides, isso para ficar mais fácil até para vocês, mais fácil ou pelo menos mais detalhado para vocês encontrarem as principais informações, além das videoaulas que complementam. A ideia aqui não é refazer todas as videoaulas dos 2 módulos, mas ir direto ao assunto, focar nos pontos principais e eventualmente tirar dúvidas, complementar o que vocês já viram, espero, nas videoaulas e nos slides. Ética e computação. O que a gente está falando aqui quando a gente fala de ética e computação? Principalmente com a gente quer focar na materialização dos, diríamos até dogmas, não seria bem dogmas, né? Mas dos sentimentos ou do desejo que se tem por trás da elaboração e manutenção de normativas na área de computação. Às vezes você tem um senso ou um entendimento do que precisaria estar escrito para proteger o profissional de informática, você tem um senso do que precisaria estar escrito para proteger o usuário
de recursos computacionais, o nosso cliente, se for o caso, né? Assim, nós tratamos depois que produzimos alguma coisa na área de computação para alguém que precisa de serviços, e onde é que isso precisa estar escrito, quem é que regula. Por isso que a gente precisa inicialmente dar essa geral no conceito de ética. Antes então de apresentar efetivamente isso aí, deixa eu ver aqui, é só a conversa do pessoal, tá bom ali o papo. Vamos separar nesse primeiro momento. Isso não é simples, principalmente, basta verificar o quanto se fala aí. Isso não é ético, isso é imoral, isso é amoral, cadê você? Você não tem caráter, enfim. Vamos pegar aí a essência de 3 palavras fundamentais num contexto de o que se espera e o que se faz diante de qualquer situação, e depois a gente aplica a computação, beleza? Ética, moral e caráter. Então, primeira coisa, moral, conceitualmente falando, tá aí no slide para vocês, é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Então percebam que, ao contrário do que muita gente pensa, moral não é um sentimento. Tá? Você é moral ou amoral, uns chamam de imoral, quando você não cumpre regras e eventualmente costumes pré-estabelecidos, como nós vimos na semana passada. Então, se existe uma normativa escrita ou baseada em costumes que deve ser seguida, esses são os conceitos morais, as regras que regulam o modo de agir das pessoas. Quando você fere uma regra, esteja escrita ou não, mas que é um conjunto de regras que foi adquirida no formato costumeiro ou positivo, você está sendo amoral, que alguns chamam de imoral. Não vou entrar nessa seara aí em função do que a gente tem para conversar hoje. Beleza? O que torna você imoral ou não, amoral ou moral, não é o que você acha que está fazendo ou o que você gostaria que se estivesse fazendo, se está previsto ou não. Então, percebe aí? Então, por exemplo, a moralidade nesse ponto, ela fica um pouco confusa quando você chega no local, você vê uma situação que lhe incomoda enquanto membro da sociedade, mas que a pessoa que está praticando aquela atitude, ou as pessoas, eles estão dentro de um conjunto de regras que é válida para aquele local. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Ficar nu na praia é imoral? Então, se responder diretamente, seria sim. Mas ficar nu na praia, em uma praia de nudismo como Tambaba, é imoral? Não. Está escrito em algum canto que lá as pessoas podem andar nuas? Não, mas existe o costume, e por haver o costume, lá não é imoral você estar na praia nu. Percebe? Então lá é um caso de costume. Então, da mesma forma, você se incomoda se alguém fuma e sopra a fumaça do cigarro na sua cara? Acho que boa parte da sociedade, a não ser aqueles que fumam, até alguns que fumam se incomodam quando alguém fuma muito próximo. Então veja, existem normas que dizem aonde é que pode e aonde é que não pode. Ok. Aí você, por exemplo, senta em uma mesa num ambiente externo destinado a fumantes porque não tem espaço para você dentro do restaurante. Ali está pré-estabelecido que é um local para fumantes, mas você não tinha como sentar lá dentro. Então está escrito que o restaurante tem que disponibilizar um local para fumantes. E aí você está naquele local, mas está incomodado. Você acha que aquilo não pode, mas está escrito que pode. Percebem aí? Então, esteja escrito, esteja predeterminado, seja costume, é uma regra, ela pertence a um conceito moral. E o que torna moral ou imoral uma situação é a obediência ou não a essa regra. Fechou? Porque eu estou mastigando tanto isso? Para a gente não misturar com ética. Olha o que é a ética aí. A ética são os princípios dinâmicos
deduzidos, definidos a partir de valores históricos, e culturais e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Valores éticos podem se contrapor a regras morais. Pois bem, quando a gente fala, então, de ética, é o que a gente define, deduz a partir dos valores históricos. Então, veja bem, quando você, por exemplo, está num local onde existe uma proibição moral, mas você percebe que está incomodando e você toma a atitude de não proceder legalmente segundo a moral, porque sentiu que está incomodando, você está sendo ético. Então, a ética é tudo o que se faz como conceito, né, de um valor positivo diante de uma situação que não tem a moral assegurada, mas que de alguma forma incomoda. Percebe? Então, a partir, por exemplo, de comportamentos éticos diante de uma situação imoral, aquela situação pode receber, tanto na forma de costume como na forma de legislação, uma modificação e se tornar um conceito moral. Você chega lá, por exemplo, uma situação nova, e aí diz que no máximo, dentro de um ônibus, se tem 2 lugares para deficientes. E aí 2 deficientes sentam naquelas 2 cadeiras. Chega um terceiro deficiente. Pela moral, você não tem problema nenhum se estiver sentado e as 2 cadeiras de deficiente estão ocupadas. Mas aí você, pela questão ética, se sente na obrigação de levantar e dar um terceiro assento a um terceiro deficiente. Você não está imoral. A lei previa que deveria se ocupar até 2. Mas você percebe que questões éticas, o ideal é que tivessem 3 naquele momento. Isso é o principal, seria exemplos que dão aí o principal sentido de onde é que a ética substitui ou complementa os conceitos morais. Beleza? Acontece que em todos os 2 pontos, seja uma questão moral ou uma questão ética, a gente tem... Deixa eu ver aqui, o pessoal está conversando no chat. Falando ainda da praia de nudismo, é? Ok, deixa eu só finalizar aqui esse raciocínio. Tem uma pergunta bacana aqui do Rômulo. O que é que se faz diante do conceito moral? O que se faz diante do sentimento ético de uma parcela da sociedade? O que você faz é o seu caráter. Então existe aí um conceito divino de livre-arbítrio, que é constitucionalmente falando, ou uma tentativa de incorporação do livre-arbítrio à Constituição. Você tem o direito de ir e vir, tem a liberdade de expressão, a sua liberdade individual. Tem a possibilidade, por exemplo, de se mostrar contrário a princípios morais, desde que faça isso de forma responsável e educada. O que você faz é o seu caráter. Beleza, então olha aí. O caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ao grupo. A firmeza e coerência nas atitudes. Ficou claro aí, ó? Moral que está escrito ou que está pré-estabelecido como regra na forma de lei ou de costumes, normas e costumes. A ética é o que faz-se ou pretende-se fazer, independente se é moral ou não. Beleza, então, retomando, a gente estava finalizando aí a nossa explicação sobre o que tem o que se encaixa, o que não se encaixa, o que é que se complementa e o que é que se sobrepõe nos conceitos de moral, ética e caráter. Né? Finalizando aí, para a gente seguir, nós temos que a moral é aquilo que está escrito, a moral é tudo que você tem previsão
seja escrito ou na forma de costume, um conjunto de regras que pode também, como a gente já viu na semana passada, estar pré-estabelecido por uma questão comportamental. A ética são os princípios, os valores que fundamentam as atitudes a partir de princípios morais ou não. Então, por exemplo, se você tem dogmas religiosos que se confrontam com sua expectativa, ou pelo menos com a expectativa da sociedade diante das regras morais, você está aí numa questão de confronto, de conflito entre conceitos éticos e morais. E caráter é o que se faz, o que o cidadão, o que a pessoa faz diante de uma situação, independente se ele vai atentar para questões morais e éticas ou não. Então você pode ser moral, você pode ser ético, você pode ser imoral, você pode ser antiético. Tudo isso faz parte de sua personalidade, do seu caráter, que é o que você faz de fato diante de uma situação. Seguindo, né? Colocou aí 2 exemplos nos slides, vou citar rapidamente um, já que você já tem nas videoaulas, uma confrontação dos conceitos de moral, caráter e ética, numa situação aí hipotética, pelo menos eu presumo, não sei se isso aconteceu de fato, mas dizem que aconteceu uma história árabe com o profeta Maomé, o líder máximo, a figura de representação máxima aí do islamismo. Diz que o profeta Maomé tinha essa característica, era conhecido por nunca mentir. Esperava-se dele, então, uma postura ética muito forte diante de conceitos morais. Então, ele se viu diante dessa situação. Uma pessoa vinha correndo de uma quadrilha de bandidos violentos e aí ter encontrado Maomé no meio do caminho, ajoelharam diante dele e pediram que, por favor, ele protegesse ele. E aí passou direto. Então ele teve calma e disse, continue a fugir, bem aqui na minha frente que eu me encarrego. O que ele fez então? Se ele mentisse para os bandidos, ele estaria sendo, nesse ponto aí, a mentira é um conceito moral errado. Por outro lado, a ética mostrava que ele precisava proteger aquele rapaz. Para não ter problemas com moral nem com ética, mantendo o seu caráter de uma pessoa ilibada, o que o profeta fez? Ele mudou a posição em que estava sentado, e aí quando chegaram até ele, perguntaram se ele tinha visto alguém passar por ali, um cidadão passar por ali. E ele disse, desde que eu estou sentado aqui, não vi passar ninguém. Isso ilustra bem como ele manteve o seu caráter, sem mentir, sem ser imoral, e mantendo a ética diante do que prometeu ao rapaz, vendo que era a melhor postura a tomar. Beleza, senhoras e senhores? Mais uma reflexão aí. Tem outro exemplo ainda lá nos slides, vejam nas videoaulas, que mostra, ou pelo menos apresenta essa situação conflituosa entre moral, caráter e ética. E jogo para vocês, então, essa questão, como lidar com uma pessoa, por exemplo, que roubou um remédio para salvar uma vida. O comportamento é imoral porque quebrou uma regra da sociedade. Mas, eticamente, seja ele, a forma de proceder dele, seja a sua forma de julgar a situação, seja você o dono do estabelecimento ou alguém que vê uma situação. Então são questões que eu não quero responder diretamente, mas só provocar vocês no bom sentido para refletir. Vou voltar um pouquinho aqui, que eu acho que alguém tinha feito uma pergunta, antes de termos o problema na nossa live lá no outro canal. Rômulo falou, né? Auxílio moradia para juiz é legal? Sim. Então, consequentemente, ele é moral sim, Rômulo. Ele está dizendo aqui, mas é moral? Pronto. Achei bem bacana aí a pergunta do Rômulo, para a gente desmistificar o conceito de imoral. Desmistificar o conceito de imoral. Rômulo está perguntando se o auxílio moradia é moral. Sim, ele está previsto. Lembre que a previsão no formato de regra
torna qualquer situação moral. Então, quando a gente diz, rapaz, é imoral demais um juiz receber um auxílio moradia. Não. Falando conceitualmente, diante do que a gente viu aqui hoje, perceba que o auxílio moradia é sim moral. Ele é moral. Mas, diante da situação, diante do contexto de quanto recebem os demais membros da sociedade, muita gente condena e acha que não deveria estar previsto na legislação o auxílio moradia. Se bate no caráter do juiz que recebe auxílio moradia um sentimento de solidariedade à sociedade, ele também não concorda com aquela verba recebida, ele apela para o seu caráter e toma uma atitude que, do ponto de vista dele, é ética. Ok? Então, veja bem, não digam que uma coisa é imoral porque você não gosta, porque a maioria não gosta. Ela é moral, sim. Tem que torna imoral ela quando ela não está prevista legalmente. Beleza, Rômulo? Mas foi boa a sua questão aí, porque é exatamente aí que eu queria chegar. O que a gente chama de imoral nem sempre é imoral, né? Rapaz, imoral, cara, o Rômulo não tem jeito não. É ética. Certo? Quando você, mesmo diante da moral, você causa uma perturbação numa determinada parcela da sociedade ou nela toda. Por que a gente está falando sobre isso? Rômulo pergunta, então tudo que é moral é legal? O contrário, Rômulo, tudo que é legal é moral. Certo? Inverta só aí, ó. Tudo que é legal é moral. Moralidade é muito bem, moralidade é um sinônimo de legalidade. São conceitos que estão abraçados aí. Tudo que tem legalidade prevista na forma de lei ou de costume é moral. Mesmo que isso cause desconforto nas pessoas que chamam essa situação de imoral. Na realidade, não há imoralidade quando se faz uso de um princípio normativo. Tranquilo? É bacana isso, né? Bom, mas aí a gente não está aqui para uma aula de filosofia, nem para uma aula de sociologia, para a gente estar falando de ética nesse sentido mais profundo de reflexão. Por que danado Ricardo está falando disso? Aí o próximo slide aí mostra porque a gente precisa refletir nisso aqui. Para chegar aqui, nós temos também, ao contrário do que muita gente pensa, e a exemplo do que a gente viu agora na situação de Rômulo aí, de imoralidade, um contexto diferente de código de ética. Né? Então, existem princípios éticos, existe código de ética. E por ser um código, também está, em sua essência, mal escrito ou mal pronunciado. Ora, se é um código que está previsto e é uma normativa, seria um código de conduta moral. Concorda? Mais uma questão aí para a gente desmistificar. Por isso que a gente fez toda essa reflexão aqui anterior. Então, quando a gente fala um código de ética profissional, a gente está falando, está criando aí um conjunto de normas a serem seguidas. Então, seriam conceitos morais. Quando a gente fala na prática, como a gente vê hoje, na maioria das instituições que têm códigos de ética internos, a gente tem regras que são definidas para serem seguidas por um conjunto de pessoas. E aí tem várias parcelas da sociedade que fazem uso disso. Você tem regras de conduta dentro de sala de aula, você tem regras de conduta dentro de instituições políticas, regras de conduta dentro de instituições jurídicas e, principalmente, aonde a gente quer chegar aqui no contexto da nossa disciplina, a grande maioria das classes profissionais tem regras de conduta internas. O que o profissional da área precisa fazer para se manter dentro do padrão que se espera dele? Seria um código moral, é chamado de código de ética, certo? Então, cuidado aí. A gente vai seguir chamando de código de ética naturalmente, porque isso é o nome que se tem por padrão,
É por um costume, a gente tem que seguir isso aí. Infelizmente, aí é uma crítica que a gente faz aqui, e a gente se permite fazer isso, embora não seja eticamente saudável, porque toda generalidade ela é burra, isso já diz o ditado, né? E existem, sim, instituições que prezam por manter normas que são coerentes, são éticas e morais, mas o fato é que o que a gente observa, se vocês analisarem os principais códigos de ética profissionais das profissões aí no Brasil, vocês vão ver que na realidade existe um certo corporativismo. Chamamos aí no slide de espírito de corpo. Não confundam com o espírito de porco não, viu? O espírito de corpo, que é como as instituições ou as associações, os conjuntos de profissionais, quando se organizam, eles mantêm uma normativa interna de como conduzir-se nas suas profissões. Por que a gente está falando que isso não necessariamente é moral, é ético e sim moral? Porque observe, por exemplo, o Código de Conduta Ética, fazendo uma crítica direta aqui, mas sem querer diminuir, muito pelo contrário, a gente quer refletir, né, no papel do médico na sociedade. Existe um Código de Conduta Ética onde, por exemplo, um colega médico não pode dedurar outro colega médico se ele cometer um erro grave. Por exemplo, né, Deus o livre aí, matasse um paciente. É um Código de Conduta Ética. Pergunta, isso é ético, de fato? Agora a gente diz, isso é imoral, né? Não, isso é antiético e se torna moralmente aceitável no contexto da classe médica, porque está dentro do Código de Ética. Da mesma forma, existe o Código de Ética Militar, que é um código moral, um código de conduta, mas é chamado de Código de Ética. Muitas coisas acontecem dentro do ambiente militar que não extrapolam a instituição por uma questão de respeito ao código. Não estou falando da hierarquia em si, embora o respeito hierárquico esteja previsto no Código de Ética daquela instituição. E por aí vai. Um soldado seguiria a ética de sua profissão se, por exemplo, não dedurasse um colega que torturasse um inimigo. Estou falando de questões polêmicas e a gente não pode nem deve entrar a fundo nessas questões que geram uma discussão muito grande, não é esse o objetivo, mas é só para mostrar para vocês que já trazer para daqui a pouco para a nossa profissão, para a nossa área que é computação. Que seria um código de ética em computação? Seria um código de condutas morais que deveriam ser observados dentro da nossa profissão. Então, nesses casos, o tal espírito de corpo nada tem a ver com a ética e tudo tem a ver com cumplicidade no erro. E o caráter, o que você faria? Fica para reflexão e sigamos em frente. Beleza, demos a contextualizada aí, né? Deixa eu ver como é que tá a transmissão aqui. Beleza, o pessoal tá aí. Ninguém bagunçou o chat não, né? Temos essa geral aí na parte ética, moral e de caráter e vamos rapidamente aí para a nossa área, para a computação. Ética profissional em computação. Primeira coisa, a gente precisa estabelecer aqui o que é profissional. Ética, a gente já viu o que é profissional em computação. Então, muitas vezes você diz, chame aquele prestador de serviço porque ele é profissional. O conceito subjetivo de profissional que muitas vezes a gente dá a um trabalhador, isso não é uma questão discriminatória, mas uma questão conceitual, mostra que quanto mais capacidade demonstra um trabalhador, mais ele tende a ser chamado de profissional. Mas na prática, ou principalmente conceitualmente falando, um profissional é aquele que tem preparação para o ofício. E para ter preparação para um ofício, é necessário que haja uma formalização dessa educação. Vocês estão fazendo um curso de computação,
tecnologia em sistemas para a internet, para serem profissionais na área, certificados com curso de graduação. Então, vocês podem ser chamados de profissionais. Mas alguns de vocês já trabalham na área. E muitos denominam ou atribuem um conceito de profissional porque vocês trabalham naquela área. Como vocês fazem para fundamentar ou para manter o status de profissional? Geralmente vocês demonstram ou uma prática empírica adquirida a partir, por exemplo, e cada vez mais isso é aceito, de conceitos ou recomendações de pessoas que receberam o seu trabalho, ou certificados, participação em cursos, enfim. Tá? Então não é uma questão discriminatória, mas principalmente conceitual para a gente seguir em frente. Profissional, no conceito que a gente precisa levar daqui para frente para entender a necessidade de um código de ética profissional, é aquele que é formado para um ofício. Embora existam, e a gente sabe disso, muitos profissionais que são autodidatas, muitos profissionais, eu estou falando aqui entre aspas, né? Que têm um conhecimento empírico, mas o simples fato de ser subjetivo atestar esse profissionalismo não classifica, não caracteriza esse trabalhador como profissional a ponto de ser admitido em uma instituição profissional. Tá claro aí? Cada vez mais a gente tem uma certa flexibilização disso. Vocês sabem disso, que criou-se esse conceito de qualidade muito mais atrelado à classificação, à recomendação que é feita de uma pessoa do que meramente pela formação profissional dela. É isso? O pessoal diz, fulaninho lá, eu quero um pedreiro. Então, o que é um pedreiro profissional? Não tem um pedreiro fazendo um curso de engenharia, mas tem pedreiros formados aí em cursos do Senac. Mesmo pedreiros formados em cursos do Senac que mostram um certificado, e isso é bom porque ele toma partido de alguns conhecimentos importantes que alguns, por exemplo, relevam até por falta de conhecimento ou porque disseram, não, eu fiz assim e dá certo. Mas o fato é, se você tem um pedreiro, estou citando um exemplo de um trabalhador que não é tido como profissional por padrão diante desse nosso conceito. Se você tem um pedreiro que construiu 100 casas, estão todas bonitas, em pé, não caiu nenhuma e todo mundo satisfeito, é muito mais provável que você contrate aquele profissional do que um que fez o curso no Senac, está com certificado debaixo do bolso, mas não tem um conjunto aí um catálogo, né? um conjunto de serviços prestados para mostrar sua eficiência no trabalho. Beleza? Sigamos então com o conceito de profissional, aquele que é formado para isso, muito embora na prática exista uma possibilidade, uma flexibilidade cada vez maior de admitir profissionais sem formação específica para isso. Por exemplo, eu vou dar até um exemplo nesse caso, né? Eu estou dando essa disciplina para vocês, legislação aplicada à tecnologia da informação. E eu não tenho formação profissional didática para dar a disciplina de legislação aplicada à TI. Não sou um profissional de direito. Até sou estudante de direito, estou fazendo um curso. Sou um profissional formado para dar aulas de computação. Essa foi a minha formação. Mas tenho um conhecimento na área de alguns anos já. Tive a sensibilidade ou a necessidade de me apropriar do conteúdo programático da disciplina, como fizemos em várias outras disciplinas que não eram simples, tranquilas para você apresentar, para dar aulas. E apresentei diante do grupo essa limitação e a disponibilidade para dar essa disciplina que a gente dá desde 2019. Conceitualmente, eu acredito que não temos erros conceituais, porque o cuidado é muito maior em procurar fundamentar o que a gente fala aqui. Não a partir de um conhecimento formativo dentro de um curso de direito, por exemplo, mas de um conhecimento a partir da bibliografia indicada para essa disciplina. É um exemplo, né? Eu vi aqui que o chat aqui está bombando. Então,
Quando, Lucas, quando eu pegava uns PCs para formatar o computador do cliente, continha vários arquivos imorais de acordo com a sociedade, mas não vazava e guardo na mente até hoje. É... Muito bem, eu não vou nem perguntar que conteúdos eram imorais esse, Lucas, mas de fato você manteve aí uma ética profissional. O conteúdo não é seu, ele é ilegal, vou chamar até ilegal aqui, porque o conceito moral tá ligado nesse caso aí à legalidade, né? E você, então, se absteve de levar aquilo adiante. Formalizar uma denúncia com relação àquilo ali, fica naquela coisa do eu precisaria apresentar essa situação como ilegal, mas não fui chamado para isso, e você ficou no limite ali de um pseudo código de ética. Então a conduta, se houvesse um código de ética na nossa profissão, seria indicada nesse caso, né? Muitas vezes isso incomoda a gente internamente. Cledson disse aí também, já aconteceu 2 vezes comigo. É comum, Cledson. E aí é onde a gente entra, e isso está no nosso material aí, do que a gente comenta hoje também, que a computação, o acesso a dados armazenados em dispositivos informáticos é uma prática comum da grande maioria das profissões ou das atribuições de um profissional de computação. Saber lidar com isso de forma ética é fundamental, por isso essa disciplina, que muitos consideram que não é importante, é extremamente relevante para despertar isso. É comum, muito comum mesmo, que você tenha acesso a dados sensíveis de pessoas. E aí eu falo em vários aspectos: conteúdo financeiro, conteúdo privado, como é o caso, conteúdo até ilegal, igualmente privado, mas não é sua atribuição, sua função, não é seu direito nem se apropriar, ou se você não tiver necessidade a partir do que foi solicitado pelo cliente, visualizar esse conteúdo, quanto mais de você publicizar e fazer denúncia com relação a isso. Lucas disse sempre tem. Lucas, já teve algum caso assim? Ah, Lucas, demais. Desde a época de comecei a mexer com computação que a gente tem essas situações, né? Em alguns casos, inclusive, quando descambou para um vazamento de informações a partir de um colega de profissão que manipulou indevidamente conteúdo privado, foi um caso específico ainda na época da faculdade. Vou só citar aqui rapidamente, que o tempo está bem apertado aí, mas nós tivemos uma situação que na universidade, na UFRN, quando eu fazia ciência da computação, eu e alguns colegas tínhamos uma atribuição que não recebeu nem bolsa para isso. Era uma comissão, chamava-se CML, de manutenção do laboratório. Tinham computadores destinados ao curso de ciência da computação e, por falta de funcionários em um número considerável para manter esse ambiente, a gente se disponibilizou. O Linux estava bombando na época e a gente tinha se apropriado estudado bastante Linux até então, e pedimos e tivemos autorização para manter os computadores disponíveis para os colegas. Então tínhamos um servidor de arquivos principal e as estações ou os computadores de menor porte acessavam esse conteúdo, esse servidor de arquivos, que era compartilhado pelos estudantes. E nós três, eu e mais 2 colegas, administrávamos esse equipamento que armazenava os arquivos de todos os colegas. E aconteceu que uma 4ª pessoa se integrou ao grupo provisoriamente, né? O grupo de administradores, e ele tomou uma atitude que foi antiética e imoral ao mesmo tempo. Ele não só, sem ser sua função, foi verificar o conteúdo dos arquivos de colegas, de pessoas que utilizavam o laboratório no servidor de arquivos, como identificou ali conteúdo de cunho homossexual. Então, só o fato de acessar, ele já estava sendo imoral e antiético. E fez pior, se tornou totalmente ilegal.
ele usou isso para apresentar publicamente a situação, bullying aí, né, mas muito mais criminoso nesse caso, de que determinado colega acessava esse conteúdo e, consequentemente, tinha uma preferência sexual até então não era pública. Percebe? Isso é uma situação extremamente grave. Estou citando isso já faz muito tempo, estou mascarando, até romantizando, se a gente pode dizer assim, a situação como um todo, para não dar nomes aos envolvidos, para trazer uma situação que é complicada e potencializar isso para uma pessoa com esse perfil, por exemplo, que vai assumir ou que tem acesso a dados bancários, vai ter ética e moral suficiente para não mexer no conteúdo, fazer manipulações financeiras dentro de uma instituição financeira. Trabalha num provedor, por exemplo, que tem um proxy, esse proxy guarda informações de acesso dos usuários daquele provedor. Não é você não, viu, Rômulo? Eu espero que você não faça isso. Mas descobrir perfis de utilização de usuários e pior, né, pasmem, publicizada, divulgar isso do conteúdo que é acessado por determinado usuário. Então essa situação é rotineira, é comum. O profissional de computação tem acesso a dados sensíveis, classificação bem abrangente. Mas isso não dá o direito, em momento nenhum, dele ser imoral nem antiético. Se, num conceito moral, pela atribuição da função, ele tiver o direito de acessar esses dados, o conceito ético deve limitar esse acesso, a exposição e o uso que é feito disso aí. Tranquilo? Então sigamos aí. Para a gente chegar no ponto principal, acho que hoje a gente vai ter que dar uma corridazinha aí, devido a esse problema que tivemos na transmissão, o horário ficou bem avançado, né? O que é que faz fundamentalmente uma profissão ou um profissional? O que é que precisa haver por trás de um conceito de profissional? O que é que distingue um profissional? Então ele precisa ter conhecimento, que não é de domínio público, tem que ter autonomia em seu trabalho, precisa ter uma organização profissional reconhecida pelo governo e um atendimento a uma função social, demandas da sociedade, além, seria aí um ponto complementar, o comprometimento com a profissão. A gente faz reflexões e o material está disponível aí na forma de videoaula, slides, como a gente já falou, sobre o que é que o profissional de computação tem e não tem para ser visto de fato como um profissional pleno. Olhando esses requisitos, a maioria desses requisitos são atendidos. O conhecimento do profissional de computação cada vez mais não é de domínio público. E note, quem não é da área chega assim e diz, que história, todo mundo sabe mexer no Word, todo mundo sabe fazer um programinha. A gente sabe que não é assim. É necessário, sim, e esse é um dos objetivos desse curso, Sistemas para a Internet, um conhecimento que não é de domínio público, desde um conhecimento pleno para que se tenha uma visão abrangente de um sistema complexo que vai ser desenvolvido, até conhecimentos específicos de ferramentas e metodologias. Ora, algoritmo, saber passar por uma disciplina de algoritmo, mas principalmente se apropriar do que significa conhecer algoritmos e estrutura de dados para fazer um sistema coerente, não é para qualquer um e vocês sentem isso na pele. Só para dar um exemplo. Além da complexidade que existe na integração de módulos. Veja esse nosso sistema do IFRN, por exemplo. Você pode ter, eu conheço pessoas que fazem críticas a esse sistema. Eu sou um dos grandes entusiastas, né? Eu vi desde o início da concepção, vi com medo, uma certa ressalva. Eu fui um que, quando o professor Alex, que era o diretor de TI na época, e sua equipe, coordenou uma equipe para começar a implantar o SWAP, eu disse, Alex, não seria melhor pegar um sistema pronto? Pega o SIGA-A que está pronto lá da UFRN e adapta. Eles abarcaram a ideia de criar um sistema próprio, um sistema feito segundo as demandas
do IFRN, e hoje nós temos no SUAP um sistema que é exportado para outras instituições, a exemplo do SIGA, e funciona muito bem, que é robusto e que é extremamente complexo e que é um exemplo que a gente pode dar hoje, sim, né, aqui, como um sistema que não poderia ser feito se não houvesse um conhecimento adequado, pleno, competente, profundo de ferramentas, de metodologias e, é claro, se exige-se também de que os participantes que mantêm esse sistema tenham uma coerência ética e moral, tanto no acesso a informações sensíveis que estão lá dentro, como na condução responsável dos processos de atualização. Imagina se chega uma pessoa sem conhecimento e se apropria desse sistema e começa a criar módulos que começam a dar conflitos e aí as notas começam a mudar e começa a sumir dados. Percebe como isso é crítico, como é grave? Então, sim, o profissional de informática precisa ter conhecimento que não é de domínio público. Atendimento a uma função social? Sim. Cada vez mais temos demandas na sociedade que exigem, que necessitam e recebem o apoio da computação para automatizar processos manuais, para possibilitar processos impossíveis de serem feitos de forma manual, além da extensão aí dos componentes computacionais até as casas das pessoas, hoje com a internet das coisas, enfim. Então, tanto a programação como a infraestrutura de rede de suporte, de armazenamento, tudo isso demanda profissionais que tenham, sim, conhecimentos que não seja de domínio público, que, sim, atendem a demandas da sociedade, profissionais que precisam cada vez mais serem especialistas em alguma coisa. Esse comprometimento com a profissão mostra que existem pessoas hoje que vivem somente da profissão de informática num nicho específico para atender uma determinada demanda. Por outro lado, nós temos algumas áreas em nossa profissão ou na nossa área de computação que não atendem aos requisitos fundamentais, por exemplo, a autonomia. Existem, sim, várias funções dentro da área de computação que têm autonomia, não necessitam de nenhuma intervenção externa fora da área, mas algumas ainda são vistas como sem autonomia, por exemplo, profissionais de apoio na área de computação que se submetem a uma organização de um profissional de administração e um profissional de gestão, enfim. Por outro lado, ainda a organização profissional reconhecida pelo governo. E aqui é um dos pontos vitais que merece uma reflexão de vocês e de todos os profissionais de computação, porque tem muita gente falando o que não conhece por aí sobre um conselho de computação. Puxa, por que não temos? Como seria? Enfim, nós não temos. Brasil, o profissional de computação do Brasil não tem um conselho de classe. Não temos organização e não temos um código de ética pré-determinado. Vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo tópico aí. Só finalizar esse segundo para ir para o terceiro. O profissional de computação não preenche todos os requisitos, mas parece estar próximo, porque o que ele não atende aos requisitos de ser visto como uma profissão plena não são fundamentais, por exemplo, para o reconhecimento da profissão e outras classes que não estamos minorando mais uma vez. Estamos só dizendo que a complexidade do trabalho de algumas classes profissionais não chega nem próximo a alguns trabalhos complexos feitos pelo profissional de computação, já são regulamentadas. E a exemplo, no Brasil, a profissão das empregadas domésticas, que é regulamentada, que tem uma regulamentação, uma associação de classe, conselho. E aí? Então, se não vou falar de forma pejorativa, muito pelo contrário, quero levar uma reflexão com relação à complexidade do trabalho. Temos conselhos de classe, por exemplo, dos corretores de imóveis, temos conselho de classe de outras classes profissionais que, em tese, basta olhar a quantidade de funções, de tarefas, a preparação e o arcabouço aí o conjunto de atribuições do profissional, que são bem menos complexos que o de computação. Essa é a reflexão. Sigamos então para o tópico 2.3.
os conselhos profissionais. Então, os códigos de ética profissionais normalmente acompanham a regulamentação da profissão. Quando existe um conselho de classe, no Brasil, se cria então um conselho federal, um conselho regional. Tem aí, por exemplo, sei lá, o Conselho Federal de Medicina, instituído, tem poder delegado por lei para controlar, criar normativas internas, principalmente um código de ética para os médicos, e em cada estado da federação você tem os conselhos regionais que cumprem as funções delegadas regionalmente. Não é isso? Da transmissão aqui, tá tranquilo? Tá. Mas temos um problema crônico aí, mais uma vez uma provocação para vocês refletirem aí. Será que um conselho profissional de computação, a exemplo dos que já existem, de fato fazem o que se prestam a fazer ou o que foram delegados a fazer? Então os conselhos deveriam atuar como órgãos reguladores e fiscalizadores com poder de aplicar sanções, proibir o exercício da profissão. É isso que a gente vê de fato. Para refletir, não vou entrar nessa celeuma, mas o fato é que a fiscalização da conduta ética profissional para qualquer profissão é complexa, delicada e praticamente inexistente, ficando na maioria das vezes por conta da consciência de cada membro ou então de denúncias de clientes insatisfeitos. Pode-se mudar isso? Pode. Mas coloquei essas situações aqui para que se analise antes os conselhos existentes para ver se de fato nós demandamos por um conselho de computação fazer o que em tese deveria ser feito ou para fazer o que de fato boa parte de outros conselhos fazem ou deixam de fazer. No Brasil é comum ver decisões dos conselhos. No Brasil é comum ver decisões de conselhos favoráveis aos seus representados e não à sociedade. Conselho de computação existe? Não. É só no Brasil que não existe? Não. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem regulamentação federal. Alguns estados regulamentam algumas profissões, como engenheiro de software, outros decidiram não regulamentar. Qualquer um pode trabalhar em computação e aí a consequência disso, a gente sente, quando digo a gente, a grande maioria de vocês que trabalha na área ou conhece pessoas que trabalham na área, temos problemas morais e técnicos. Seja pessoas com preparação sendo reduzidas a um trabalho técnico, sejam pessoas com pouca formação se dispondo a elaborar trabalhos complexos e criando sistemas aí que terminam denegrindo a imagem do profissional de computação. Indo ou voltando, temos esses problemas aí. O fato é que vários países criaram o que chamamos sociedades de classe. Coisas parecidas, mas não têm o status de conselho porque não são obrigadas. Todo profissional de uma área específica que tem conselho tem que se cadastrar no conselho, senão não pode exercer a profissão. Ok? Na computação não é assim. Se tivermos uma sociedade, os profissionais podem se associar a essa sociedade e usar ela como uma credibilidade para um complemento para dizer que estão subordinados ao seu código de ética, por exemplo. Temos sociedades assim no Brasil? Temos. Inclusive são fortes. Vou falar sobre cada uma delas aqui. Principal sociedade no Brasil para tentar orientar, conduzir tanto a área de pesquisa como a área comercial, a profissão de computação, a área de computação. Sociedade Brasileira de Computação, sbc.org.br. Instituição séria, formada o seu conselho por vários membros de várias áreas da sociedade civil organizada, dos profissionais, da área acadêmica, da área científica. A SBC é a nossa entidade máxima. Se pudéssemos transformar, ou se precisássemos transformar uma sociedade em conselho para não começar do zero, ou se precisarmos um dia, de fato, criar um conselho de classe de computação no Brasil, obrigatoriamente precisamos passar pela orientação da SBC. Não tem como. É a nossa principal sociedade. Mas também existe a Sucesso, por exemplo, que é uma sociedade de usuários de computação. Ela está mais voltada para ver as questões que atingem diretamente o usuário. A SBC, os profissionais, a Sucesso, os usuários e a CESPRO, uma associação, associação aqui, está escrito errado, viu? Uma associação das empresas produtoras de software.
Seriam aí nossas 3 maiores sociedades de classe no Brasil, com 3 fins específicos e complementares relacionados à computação. SBC, Sucesso e a CESPRO. Lucas está falando aqui no chat, tive uma professora de manutenção que era uma ótima profissional com muito conhecimento, mas por desvalorização da profissão ela acabou por não trabalhar na área, mesmo com o título de especialista. Acontece demais, Lucas. Minha esposa é licenciada em Química, com especialização em ensino de ciências e está indo para outra área, né? Está fazendo agora um curso de enfermagem, vai seguir para outra área. Isso acontece muito, muito, muito mesmo. Minha irmã é engenheira civil com especialização em segurança no trabalho. Ela quer agora fazer um curso de psicologia. Toda a área não se identificou, não foi valorizada. Isso acontece bastante, né? Isso não tem a ver diretamente com a questão da regulamentação, mas tem indiretamente sim. Essa reflexão que o Lucas colocou aí tem a ver com o seguinte: se outras pessoas trabalham na minha área e, né, digamos assim, banalmente falando, prostituem o mercado sob o ponto de vista de denegrir o profissional, cobrar menos por um trabalho de pior qualidade e os clientes ficam, em tese, satisfeitos porque pagam pouco e não querem valorizar o profissional, você pula de área. Essa situação é problemática e um dos pontos de reflexão para esse assunto que a gente está tratando aqui. Muito bem, Lucas. Então, 2 pontos aqui relevantes para a gente colocar e que se tornaram polêmicos ao longo do tempo, principalmente quando esses casos vieram à tona, foram conselhos de classe pré-existentes que quiseram anexar a área de computação a eles. As 2 principais investidas nesse aspecto vieram do Conselho de Administração e do Conselho de Engenharia, o CFA e o CREA, ou o CONFEA, né? O CREA é o regional. Falando só superficialmente aí, em função do nosso tempo, tem mais material lá na nossos slides, mas a administração, em tese, disse o seguinte: olha, computação tem uma história de um administrador de redes, administrador de sistemas, então é administrador. Administração de sistemas é administração. Então ele tentou trazer o profissional de computação para dentro do conselho de administração, porque ele seria um administrador de alguma coisa. Fundamentou, regulamentou, fez uma resolução normativa em 92, e aí, nesse momento, muita gente incomodada da área de computação, capitaneada aí pela SBC, teve papel fundamental, o setor jurídico da Sociedade Brasileira de Computação conseguiu bater aí nessa resolução que tem força de lei, viu, pessoal? Depois que um conselho é criado, ele baixa uma resolução e tem força de lei. Tem que alguém provocar juridicamente para derrubar. A SBC conseguiu, junto com outras parcelas da sociedade ligadas à computação, derrubar essa resolução. Mas aí no ano seguinte veio o CREA, né, o CONFEA, e primeiro disse, olha, é o seguinte, engenheiro de computação, engenheiro, eletricista com ênfase em computação, é engenheiro. Então é do CREA, que é o Conselho de Engenheiros. Mais uma vez a SBC entrou em campo e derrubou essa resolução do CONFEA-CREA. Em 98, novamente, o CREA disse, olha, pessoas físicas e jurídicas que prestem serviço de projeto, fabricação, instalação, manutenção, assistência de equipamentos informáticos e computadores têm que ser registrados no CREA. O profissional de computação disse, não, amigo, estou fora, né? A SBC entrou de novo em campo e derrubou. O fato é que, apesar dessas investidas, não existe conselho de classe que exija uma vinculação obrigatória. No máximo, as sociedades, e essa é a nossa realidade até hoje. Beleza? Vou passar o 2.4 rapidamente aqui, que seria uma sugestão bem bacana, que inclusive já é sugerida pela própria SBC. Se tivéssemos um código de ética de um conselho de computação no Brasil, seguramente ele ia passar boa parte, ele iria utilizar boa parte do que já está previsto num código de ética que é mundialmente conhecido e, se não utilizado plenamente, mas pelo menos parcialmente, utilizados por alguns conselhos de sociedades de classe, que é o código da ACM, Associação para Computing Machinery, né? Aí do nosso inglês for everybody online, né? Para virar meme. Então,
A ACM é uma associação de credibilidade que ela tem um código de ética que é mundialmente aceito por muitas sociedades e a SBC vê com muitos bons olhos. Tá aí nos slides aí para vocês, como complemento e nas videoaulas, detalhes sobre os 4 principais imperativos. Ela divide o código de ética em 4 partes: imperativos morais gerais, responsabilidades profissionais mais específicas, imperativos de liderança organizacional e obediência ao código. Não vou falar sobre cada um deles, porque está nas videoaulas aí. É assunto de prova, Ricardo? Claro. Vocês têm que se apropriar de tudo para a prova. Não que a prova seja o objetivo máximo dessa disciplina, mas é uma forma de a gente saber se vocês estão se apropriando do material aí. É fundamental conhecer aí os aspectos que estão envolvidos no código de ética da ACM, que é sugerido no caso de uma sociedade ou de um conselho de classe em computação. E aí, fechando esse segundo tópico, os aspectos éticos ligados ao uso de recursos computacionais, faz algumas reflexões sobre onde é que a gente aplicaria, então, a ética em computação. Do ponto de vista macro, a gente pode separar isso aí em pelo menos 2 vertentes que são distintas e complementares. Temos que ver a ética em computação sob o ponto de vista do profissional, proteger isso, normalizar ou normatizar e proteger, fazer valer as regras para éticas para o profissional de computação e para o usuário. Mas, Ricardo, você acabou de dizer que o que está escrito não é ético, é moral. Exatamente. O código de ética, que seria, na realidade, um conjunto de normas que seriam condutas morais, que é chamado de código de ética. Se não temos, ou não podemos, ou de fato não existe essas normativas, que tenhamos em mente, pelo menos para praticá-las. Se não tem previsto, a gente tem que apelar para a ética mesmo. Trabalhar com ética, mesmo que não esteja prevista num código de ética, seriam os princípios morais. Para o profissional e para o usuário. Para o usuário, até eu me lembro que eu nunca mais ouvi uma referência a ela, mas falava-se muito em netiqueta. Não sei se vocês lembram desse termo. É muito antigo, desde o início aí da internet, na década de 80, tinha a netiqueta. Seriam regras de etiqueta para usar a internet. Uma coisa parecida com isso. Aquela coisa de não falar em letra maiúscula, por exemplo, né? Ter responsabilidade, enfim. O que um usuário precisa para conviver bem dentro da internet? Mas lembre, computação não é só a internet. A gente está falando também o que o usuário tem de direito, o usuário tem de dever, na hora de, por exemplo, usar recursos computacionais. Pirataria não é uma questão só de internet, é uma questão ética que o usuário tem que observar, que tem um amparo moral, legal, para que isso seja protegido. O profissional também existem vários, mas alguns não. A gente tem que ver aí essa questão de usuário e sistemas computacionais. Sistemas de computação estão cada vez mais presentes na sociedade, é um fato. Necessidade de postura ética em relação à computação, os profissionais de computação, os usuários, né? Veja que tem se tentado tirar, inclusive mudar esse conceito de usuário. Diz, rapaz, não é possível. Tem uma piada na nossa área, né? Acho que a maioria deve conhecer, que a computação ela é tão estigmatizada, ela é tão mal vista por boa parcela da sociedade que todo profissional tem cliente, mas só quem tem usuário é vendedor de droga e profissional de computação, que usa esse termo, usuário de drogas e usuário de sistemas computacionais. É uma brincadeira aí para a gente só fazer uma reflexão de que é necessário que nós vejamos o usuário de recursos computacionais como um cliente e cada vez mais como um cliente. Uma pessoa a quem você deve prestar um serviço, não simplesmente oferecer uma solução, é um cliente. E os seres humanos afetados direta e indiretamente. Ora, veja que tem pessoas que não querem nem saber de computação, mas, por exemplo, na hora de ir buscar o seu auxílio no banco, elas precisam fazer um agendamento, usam um recurso computacional. Usar um caixa eletrônico,
usa um recurso computacional. Usar um home banking de alguém para fazer o saque, para fazer a transferência, usa um recurso computacional. Ah, não, eu vou na lotérica. A lotérica tem um equipamento que dentro do equipamento usa uma rede que é um recurso computacional. Então existem situações que afetam, do uso de computação, que afetam indiretamente também os seres humanos e tem que ser observado. E outro fator, tão ou mais grave que afeta indiretamente, é a utilização de radiofrequência. A popularização das redes sem fio e a quantidade de perturbações do espectro eletromagnético nas transmissões de redes sem fio que podem afetar direto ou indiretamente o bem-estar, seja na utilização de outras tecnologias que usam radiofrequência, quando existe nesse caso, em algumas vezes, a interferência de um na outra, ou até a própria perturbação, problemas neurológicos, enfim, que existem estudos aí que tentam dar respostas definitivas sobre esse assunto. Tudo isso tem que ser visto e é uma questão ética, mesmo que não esteja moralmente formalizada. Precisa se refletir com relação a isso. Pontos fundamentais ainda: desenvolvimento de sistemas, automação de decisões, violação da informação, a parte de segurança, sistemas críticos, uso de sistemas computacionais, a internet. Qual o nível de decisão que você deve deixar com a máquina? Muita coisa para refletir. Os carros autônomos, veículos autônomos. Até onde você vai deixar que sistemas computacionais tomem decisões em sistemas autônomos, sistemas críticos? Veja, manutenção de sistemas de controle de sistemas críticos, usinas atômicas, barragens. Facilita o trabalho do ser humano, diminui a possibilidade de erro humano, mas aumenta a dependência tecnológica e a ética precisa ser observada tanto na concepção desses sistemas como uma reflexão sobre o grau de dependência tecnológica que se tem colocado para a sociedade. A responsabilidade perante o cliente, a adequação do produto, participação do cliente em todas as fases. Ora, como é comum que se desenvolva um sistema simplesmente tendo um contato com o cliente no início e no fim, é necessário que ele participe desse ciclo. Não só uma questão de respeito, de ética, de aproximação, de adequação ao produto que se espera, e não simplesmente transformar ele num consumidor do que tem na cabeça de quem desenvolve, do analista, do programador. A qualidade do produto precisa se refletir. Tudo isso questões éticas, pessoal. Avaliação periódica durante o desenvolvimento, redução de riscos no desenvolvimento e o que a gente falava da automação de decisões, que é fundamental também, além dos princípios básicos de segurança e a preocupação com os sistemas críticos. Ok, para finalizar esse assunto aqui, a gente vai falar sobre uma tentativa, infelizmente, que não teve continuidade, da Universidade Federal de Pernambuco, que criou um Instituto para a Ética em Computação. Bem bacana, não encontrei mais nada a respeito de muito tempo para cá, mas que um dos documentos publicados por esse instituto foi um decálogo, né? Seriam os 10 mandamentos da ética em computação, que está aí nos slides para vocês. Eu não vou repetir, não vou ler aqui para a gente não perder tempo, mas é interessante, eles abordam vários pontos relacionados direto ou indiretamente com a computação que precisam ser observados sob o ponto de vista ético. Perguntas para provocar ainda mais e finalizar essa segunda parte, esse segundo módulo. Como problemas éticos podem ser agravados ou transformados pela tecnologia da informação? Todas as vertentes. Definições de políticas sobre TI, como deveria ser utilizado. O que é adequado e o que não é adequado. Os impactos de TI sobre os valores humanos, saúde, riqueza, oportunidades, liberdade, democracia, conhecimento, privacidade, segurança, realização profissional. Os padrões de conduta, né? O comportamento do profissional de computação. Será que temos que ser os tradicionais, entre aspas, nerds de laboratório? Não podemos conviver numa sociedade apresentando uma postura profissional na hora de oferecer nossos serviços e manter um contato direto com os clientes na área de computação? São questões que precisam ser debatidas. Aí nos slides mais exemplos
complementares ainda, problemas que são gerados, mas que soluções que são propostas relacionadas à questão ética, né? E esse então o nosso resumo do conjunto de slides 2, ética e computação. 10 horas 32 minutos, nós não teremos então, em função dos percalços e do problema que tivemos aí de transmissão, mas também pela quantidade de informações que precisava conversar dessa segunda etapa do segundo módulo ética e computação. A gente não vai então apresentar nesse contato online o módulo 3, mas reforçando, ele está disponível no formato de slides. Boa parte das videoaulas estão sendo disponibilizadas, já foram disponibilizadas, continuarão ao longo do dia de hoje e até amanhã, para que na segunda-feira a gente faça a nossa avaliação dia 16. Beleza? Essa terceira parte, a gente já sai um pouco dessa parte meio que filosófica e introdutória da nossa disciplina, para que a gente entre efetivamente na parte de legislação aplicada à tecnologia da informação. Começando com os crimes, né? Essa semana já tem muita coisa sobre crimes próprios, crimes impróprios, os que são usados, os que são praticados usando recursos computacionais, os novos crimes praticados contra os recursos computacionais. Não deixe de ver esse material, a gente não vai ter tempo para conversar um pouco aqui online, mas não deixe de ver e usar os fóruns, se for o caso, para tirar dúvidas lá, ou o nosso próprio WhatsApp, e as duas leis recentes, ou conjuntos de leis complementares ao nosso Código Penal e o nosso Código o Civil, que é a Lei Carolina Dickmann, que foram incorporações ao Código Penal para tipificar algumas condutas penais que não estavam previstas explicitamente e que ajudam bastante a tirar essa sensação de que na internet tudo é possível, enfim. E o Marco Civil e Internet, um grande marco regulatório inicial para tentar, pelo menos, legislar, normatizar o que é a internet antes de ver de fato o que precisa ser criminalizado na internet. É muito interessante, o material está lá disponível. Espero que vocês não acumulem, não deixem de ver, se preparem aí e interajam para a segunda a gente fazer a avaliação. E aí na próxima semana a gente entra nos próximos tópicos. Vejam que todos agora, cada um dos módulos referem-se a leis específicas na área de computação, dados abertos, governo eletrônico, propriedades intelectuais, direitos autorais, contratos, e na última a LGPD, nossa Lei de Proteção de Dados, e as leis relacionadas à perícia forense computacional. Ok, senhoras e senhores? Então, vou tirar do ar as duas transmissões aí e vou juntá-las em um só vídeo e disponibilizar lá no canal RKIFRNCN. Ficou bagunçado, a nossa transmissão ficou meio bagunçada hoje, porque nós tivemos uma parada, né? O YouTube aí apresentou instabilidades e o nosso software de transmissão, então, perdeu conexão, comprometeu um pouquinho a nossa aula. Em função disso, então, a gente vai juntar dois momentos do momento síncrono de hoje e colocar num vídeo único e disponibilizar até o final da tarde para quem quiser pegar esse resumão, esse contato que a gente teve agora pela manhã. Beleza? Então, 10 horas e 35 minutos, a gente vai finalizando por aqui nosso segundo momento síncrono da disciplina Legislação aplicada à Tecnologia da Informação. Módulos 2 e 3 fazem parte do segundo bloco de atividades desse formato modular e serão utilizados para fechar o planejamento da primeira unidade, do segundo bloco da primeira unidade. Tivemos semana passada o primeiro bloco, uma prova da primeira unidade. Então, na segunda, a gente faz a segunda prova da primeira unidade, com esses dois módulos, fechando a primeira unidade e já iniciando automaticamente e imediatamente o terceiro bloco, que já faz parte da segunda unidade de nossa disciplina.
Beleza, senhoras e senhores? Então, obrigado a todos que estiveram com a gente até agora. Desculpem aí pelos problemas, fugiram ao nosso controle aí, o YouTube, a nossa transmissão foi comprometida. Nos encontramos já imediatamente, quando terminarmos essa transmissão, no nosso canal, no nosso chat do nosso fórum no Ambiente EAD e de forma mais imediata no nosso bate-papo no WhatsApp da disciplina. Na próxima quarta-feira a gente se encontra online de novo para nosso terceiro momento. Segunda, não esqueçam, a segunda prova. Valeu, pessoal. Um ótimo estudo aí, um ótimo restinho de semana e qualquer coisa, estamos à disposição. Valeu, pessoal.